Bom dia a todos, por cá o professor Sérgio Elcio, presidente do Clube Militar Estadual da Paraíba, mais uma vez trazendo informação a todos os nossos sócios em toda a nossa querida Paraíba. Estamos aqui no escritório Carneiro Limeira com a nossa advogada, a doutora Carla, doutor Adriano, com o meu secretário aqui, o sargento Tamar. E com certeza as informações serão profundamente importantes para vocês. Em primeiro lugar, depois dessa apresentação, queria dizer a vocês o seguinte: a semana retrasada, ou seja, 15 dias atrás, fizemos uma live e falamos sobre a mudança de endereço do Clube Militar. E choveu, doutor Ricardo, de pessoas ligando: onde é o novo endereço? Gente, vamos prestar atenção. Nós estamos realmente mudando, tá certo? Vamos ficar aqui ao lado do escritório Carneiro Limeira, que é o nosso parceiro. E vamos atuar... No mesmo prédio. É no mesmo prédio. Vamos atuar com eles, não só no Clube Militar, mas também, graças a Deus, eu tenho certeza que com todos os outros nossos parceiros, tá certo? Vamos trazer para o escritório. Então, essa parte que nós vamos entrar como Clube Militar, ela está passando por uma reforma para atender ao Clube Militar. Então, muita gente acreditou, doutora Carla, que a gente já estava chegando demais. Em breve. Mas é em breve, tá certo? Mas eu acredito que não vai demorar muito. A gente vai estar, então, aqui ao lado. Isso é muito importante, porque nós recebemos muita gente no Clube Militar com problemas em questões jurídicas. E vai ser mais fácil, porque vamos estar ao lado dos advogados que irão atender vocês na hora que vocês chegarem, pessoalmente. À disposição, né? Muito. À disposição. Vai estar à disposição de vocês, tá certo? Essa é a primeira questão que nós queremos tratar com vocês. Bem, vamos agora falar sobre a segunda questão importante que vocês deveriam ficar muito felizes pelo que nós vamos fazer, tá certo? Bem, pessoal, esse assunto é muito importante, como já falei para vocês, e a doutora Carla vai explicar sobre essa ação, né, que junto com o escritório Carneiro Limeira, o Clube Militar entrou em favor dos direitos daqueles que foram, de alguma forma, afetados pelo Covid-19. Doutora Carla, a senhora poderia explicar aqui para os nossos sócios como é que vai se dar isso? Porque uma coisa eu já sei, que a gente vai fazer agora um chamamento para que essas pessoas venham até o clube para a gente passar para vocês cada um desses que foram afetados pela Covid-19, não é isso? Isso. O Clube Militar, em defesa dos direitos dos associados, ele ingressou com a ação de indenização do Covid, certo? E essa ação ela visa indenizar os policiais que eram linha de frente, que trabalhavam na saúde, certo? Você que era policial, médico, enfermeiro, trabalhava nas UBSs, trabalhava ali no Hospital Edson Ramalho, que trabalhou no período da pandemia e pegou Covid, certo? Se você ficou com alguma sequela incapacitante decorrente da Covid, compareça ao Clube Militar com seus documentos, com os documentos da época, com o laudo da Covid, certo? Todos os seus relatórios médicos, para que a gente possa fazer o quanto indenizatório seu. Ou, se você é familiar de algum militar que faleceu, também compareça ao clube, tá? Você também vai ter direito à indenização, infelizmente, pela morte do ente querido. Isso. Companheiros, então não esqueçam, prestem bem atenção o que a doutora Carla colocou. Se você era policial, estava na linha de frente, embora, doutora Carla, eu tenha conversado com outros advogados daqui e tenho dito, porque muitos policiais não trabalhavam na área de saúde, mas trabalhavam à frente, né? Eu vejo policiais atuando em tudo nesse momento. A polícia não parou, não diminuiu suas atividades. A polícia em si, doutora, ela está em todos os órgãos. Então, mesmo aqueles que não estavam na área de saúde, estavam no dia a dia ajudando as pessoas. E essas pessoas que vai levar um preso para uma UPS dessa. Lá continha pacientes com Covid. Por acaso, na entrada dele, gerou Covid para ele, pegou Covid, e aí? Aí eu vou explicar como é que está escrito na lei, tá, gente? Quando veio a pandemia, existiam 3 grupos que ficaram como
serviços essenciais, né? Certo. Segurança pública, saúde e, se eu não me engano, os oficiais de justiça também estavam dentro dessa lei. Quando veio a lei da indenização, segurança pública e oficiais de justiça foram excluídos e ficaram só o pessoal da saúde, entendeu? Entendi. Então, desculpa, alguns estados, por conta deles, acabaram integrando segurança pública e os oficiais para a indenização. Não é o caso da Paraíba, certo? Essa indenização que vem agora é uma indenização do governo federal. Então, o governo federal ele vai indenizar apenas o pessoal da área da saúde, certo? Porque a lei de indenização do Covid é para a área da saúde. Okay. Então, assim, o policial militar que estava alocado nos hospitais, na área da saúde, certo? Eles vão ter direito. Entendeu? Aqueles policiais que estavam na rua, que porventura passaram pelo hospital, a gente não tem como comprovar. Entendeu? A gente não vai ter como comprovar, gente. E assim, infelizmente, neste ponto a gente não vai ter como comprovar. Certo. Fora isso, né, para aquele pessoal que tem escala em UBS, tem escala em plantão de hospital, aí esse pessoal tem direito. E lembrar também que teve policiais que trabalhavam na frente, né, do combate à Covid, dentro da saúde. Sim, esse pessoal tem direito. E contraíram a Covid, mas não tiveram grandes consequências. Talvez não tiveram, nem hoje tratamento pós-Covid, mas teve a esposa que pegou, teve o pai que pegou em casa, ou um filho. E se ele tiver perdido um membro da família, ou se esse membro da família tem sequelas e convivia com esse policial, há também para essas pessoas o direito? Existem decisões que estendem para os familiares que convivem na mesma casa, certo? Não é algo, digamos assim, que a gente pode dizer que está prego batido de ponta virada. O que a gente tem? A gente tem a indenização para as pessoas, para os familiares do pessoal da linha de frente da saúde que faleceu. E aí, por consequência, falar, não, eu peguei a Covid, levei para casa, eu era da área da saúde, peguei Covid, levei para casa, em casa meus parentes foram infectados e lá teve um que ficou incapacitado e lá teve um que faleceu. E nesses casos específicos, a justiça tem analisado caso a caso. Então, assim, a lei pura e simples garante a quem realmente é da área da saúde. Existem decisões, mas aí não são decisões que tem assim... Pode se considerar jurisprudência? Não tem uma jurisprudência pacífica, como a gente chama, né? Quando é a jurisprudência pacífica? Quando todos os tribunais, ou quando o STF, ou com o STJ, dá uma decisão ali e fala, ó, a partir de agora a jurisprudência é pacífica. Nós não temos, nós temos decisões pulverizadas. Umas dizendo que não, porque a lei não prevê, e outras dizendo que sim, por uma analogia extensiva da lei. Isso. Entendeu? Eu quero estender para vocês o seguinte, meus irmãos. Se, por um acaso, você não teve sequela alguma, trabalhou na saúde, mas tem uma filha que é enfermeira, um primo médico, seja quem for na família que estava também na linha de frente, tá certo? Então convide aí o Clube Militar, se associa e adentra dentro da nossa ação. Pode ser, doutora? Não pode. Não pode? Não pode. Neste caso específico, o Clube Militar, ele tanto é para os militares, quanto ele é para a sociedade civil em si. Mas o que acontece? Por que nessa ação específica não pode? Nesta ação específica, o Clube Militar ele está como substituto processual da categoria. Ele não está como representante dos associados, tá? Então, como substituto processual da categoria, ele vai substituir só os policiais militares e as pensionistas, tá? E seus herdeiros. Não pode substituir toda uma sociedade. Não tem como, entendeu? Especificamente para esta ação não pode. Vai existir ações em que o Clube Militar vai entrar com listagem. Aí as pessoas podem entrar, mas nesse caso aqui não pode. Então me explique uma coisa. Nesse caso, já que nós não podemos representar todos os sócios, mas a categoria, a pergunta... Vai, doutor Elias, chegou o doutor Elias aqui com você. Então, no caso,
as pensionistas, no caso, Estão dentro. que estão ligadas ao Clube Militar como sócia, mas também esposa de militares que vieram a falecer ou Estão dentro. estão dentro. Então, pessoal, Para aquele que trabalhar na área da saúde. eu adoraria que fosse assim como eu falei anteriormente, né? Seria que a bom. gente pudesse abarcar todo mundo da família do policial militar de forma geral. Mas porque quando nós tivemos o sentimento de colocar o Clube Militar, sempre foi pensando na nossa categoria e também ajudar a família policial militar, ou seja, todos que fazem parte, né, da família policial militar e até mesmo as pessoas das periferias, as pessoas mais necessitadas, porque isso é um sentimento nosso, graças a Deus. Porque realmente, na casa e demais companheiros, o nosso pensamento, tanto do nosso futuro, nosso ex, mas sempre amigo Araújo, junto com o Joelson, a entidade do Clube Militar, nosso pensamento para criar ela foi para amparar para todos os nossos companheiros, principalmente os reformados, que são desprezados E pensionistas. pelo governo do Estado. Hoje o policial reformado, doutora, ele é o quê? Que eu posso dizer? Uma expressão mais... Marginalizado pelo Estado. Esse é Não, mas verdade. aí fica muito agravante, porque assim, desprezado pelo Estado. Porque nós passamos uma campanha em 2022, e nós batemos de cabedelo a Cajazeira. Então o que a gente encontrou, para você que está aí nos ouvindo, a gente encontrou o pessoal reformado, desprezado, morando em cocheira de gado, cocheira onde o gado mora, estava lá morando. Então, essa é a nossa finalidade do Clube Militar, amparar todo esse pessoal que está reformado, certo? Passando por situações difíceis. Muitas vezes nós aqui nos grupos, já sabe aqui, levamos pedrada, e muitas pedradas. Porque o Clube Militar é isso, é aquilo, mas eles não sabem o nosso trabalho aqui dentro. Não sabem disso. Trabalho importante que da campanha, chega no companheiro lá em Diamante, o companheiro que o filho matou, a mãe e o irmão, estava lá em cima numa cama, com as costas todas feridas, por quê? O governo e a polícia militar não amparou aquele cidadão como policial militar, estava lá. Nós tivemos que fazer uma cooperação. Foi o Bené. Foi. E compramos um colchão para ele, para poder sanar. Então esse é o trabalho do Clube Militar, pessoal. O Bené, para você que joga pedra na gente, não sabe da trabalho. Bené é evangélico, viu? É um ser humano extraordinário, cara, velho. É um homem de Deus. E o meu grande abraço para Bené, se esse vídeo chegar até ele. Você sabe que faz tempo que a gente não conversa, Bené, mas nesse dia a gente vai conversar, porque minha vida está na correria. Outro assunto importante que nós vamos tratar agora é um que tem sido muito, mas muito divulgado nas plataformas virtuais, principalmente no WhatsApp. Itamar trouxe para mim essa questão, Elson, muita gente querendo saber se o Clube Militar vai adentrar com esta ação. Itamar, que ação é essa, Itamar? Que o pessoal quer tanto entrar agora? Você está sabendo? Está lembrando? Não, essa justamente, essa que eu falei para você, da regularização da nossa ficha funcional. Isso. O pessoal está nos cobrando muito mesmo em relação à nossa ficha funcional. Principalmente você que está na GMR. Doutora Carla, a senhora poderia me explicar como é que a gente pode fazer? Porque é o seguinte, o policial militar trabalhou 30 anos, 30 dias antes para inatividade, ele foi promovido, né? Depois de promovido, ele passou a ganhar com a promoção no posto, né, posterior. E isso. O que acontece é que isso praticamente foi legitimado pelo governador do estado quando deu direito a essa pessoa usar a carteira funcional, né? Se ele era segundo sargento, tá? Após a promoção. Mas na ficha ele está dando. Mas ele recebeu a carteira como primeiro, mas na ficha financeira está lá como segundo. Ou seja, isso também traz uma pequena perda com relação à hora... Né, ao serviço extra, né, e eles estavam requerendo esse direito, afinal de contas foi aprovado na Assembleia Legislativa. Então nós podemos entrar com essa ação, doutora? Podemos entrar com a ação, foi aprovado na Assembleia, certo? O pessoal que tem interesse, algumas pessoas já mandaram aqui o contato, nós vamos entrar em contato, certo? Então estamos colhendo essas procurações para poder ingressar na Justiça, solicitar o direito, certo? Que a Justiça garanta o direito que já foi aprovado em Assembleia.
mas que o governo do estado não está cumprindo. O Adriano, você recebeu muitas, né, informações com relação a esse pedido do nosso pessoal, não foi na última live? Foi. Até o momento, 31 pessoas mandaram informações aqui. Solicitando. Responderam o link que a gente mandou no Clube Militar. E aí a gente pode dar entrada nesses 31. Então fiquem tranquilos, o Clube Militar vai adentrar com essa ação. Você que é sócio militar, faz parte da GMR. E você que não é sócio, E você que não é sócio, aproveite para se associar e fazer parte também dessa ação. Para obter o direito da ação. Já temos uma ação da GMR que é muito boa, que está próxima aí de ser julgada e contemplar os nossos sócios. Então, você que não é sócio do Clube Militar ainda, nos procure que há tempo, né? Então, nessa questão podemos ficar tranquilos, não é isso? Nessa questão podemos ficar tranquilos. Nós vamos entrar em contato com o pessoal que já encaminhou o interesse. Certo. E o pessoal que não encaminhou ainda, mas tem interesse, ainda dá tempo de nos procurar. Ok. Bem, pessoal, outra questão importante, né, que nós falamos é sobre a questão do direito que vocês têm da arrecadação de forma ilegal. Nós estamos aguardando a decisão da Justiça. Só que muita gente pagava e paga, né, a Energisa e é cobrado um imposto indevido. Os advogados deram uma olhadinha e muitas vezes os valores são muito pequenos, que muitas vezes não compensa para você adentrar na justiça. E há aqueles que têm um valor maior, que pagam valores muito altos de luz, então eles teriam também, assim, para eles seria mais satisfatório. Entretanto, a doutora Carla nos colocou o seguinte, que é muito difícil às vezes conseguir, né? Embora você tenha seu direito, né? Aguardando a decisão final do Tribunal Federal. Conseguir porque o Estado entra com embargos, né? Os valores às vezes são muito baixos. Os valores muitas vezes são muito baixos, o Estado também dificulta muito isso, alega muitas vezes que não tem condição, né, de arcar com todo esse Os que já deram entrada é aguardar. Os que já deram entrada é aguardar. Mas, por exemplo, tem pessoas que esse cálculo é feito por um contador e o contador ele cobra exatamente isso, em torno de 150 a 200 reais para fazer o cálculo e às vezes o cálculo da pessoa vem 20 reais, vem 30 reais. Aí não compensa. Quer dizer, não compensa. Mas vamos aguardar então para aqueles que já adentraram, né, e ver se vai ser realmente proveitoso para a gente, né, continuar dando entrada ou no momento a gente deixar quieto, deixar como tá certo? Bem, pessoal, outra coisa importante que eu queria falar com vocês, olha. Só você não, eu também. Você também? Vamos dizer, eu já tenho dito várias vezes a vocês que eu tenho muito pouco tempo de entrar nas plataformas virtuais, inclusive no próprio WhatsApp. Muitas pessoas não são só sócios do Clube Militar, mas familiares, amigos, que, olha, já você não atende mensagem nossa e tal. É praticamente impossível atender mensagem porque a quantidade é muito grande, né? Eu tenho dito isso. Eu acho que a câmera, não dá para ver daí, não dá? Ó, tá aqui, ó. A quantidade é incomensurável, tudo branquinho, tudo verdinho aqui, ó, tudo verdinho. É muita gente que manda mensagens para mim. E aqui tem amigos, familiares, sócios do clube. Então, é praticamente impossível eu poder responder. Quando eu estou ali num tempinho de folga, que eu posso, eu entro, olho. Mas é mais o Itamar, o Pedro lá no clube, o Tenente Nelson, o Tenente Joel, também são sobrecarregados. Muita mensagem. Eles me comunicam alguma coisa. Então, quando vocês quiserem falar comigo, é mais fácil ligar, tá certo? É mais fácil ligar do que mandar mensagem. Agora, uma coisa assim que tem me surpreendido é o seguinte. Nós tivemos ações da Caixa Beneficente, ações dos oficiais. Da CIPM. Tem uma da CIPM que está para sair agora, né? Há mais de 20 anos. São 24 anos de espera de integridade e paridade. É aquela que eu também entrei com a denúncia no Ministério Público Federal porque ela estava enterrada. Foi no tempo da Bolsa de Desempenho. Doutora Carla, o tempo é o juiz da verdade. Observe que eu fui acusado por várias pessoas aí de ter prejudicado a ação da Bolsa de Desempenho, porque eu tinha entrado com a ação
Até o Coronel Jarlon, coitado, foi muito também denegrido, né? E o mais interessante, né? O mais interessante é que, na verdade, eu e todo mundo lá do clube recebeu a Bolsa de Desempenho. Porque eu nunca entrei com uma ação, né? Com relação a essa questão da Bolsa de Desempenho para prejudicar ninguém, nem prejudicar a mim mesmo. Agora, hoje o Clube Militar já está divulgando isso com toda certeza e documentado. Quantos? Hoje teve um, agora que eu passei para a senhora. Então, são vários companheiros que não apareceram na lista, entendeu? Mas na hora de receber a Bolsa de Desempenho não estava, porque um próprio advogado que fazia parte da Caixa entrou com uma ação e foram 300 pessoas prejudicadas por esse advogado que entrou com ação individual. Então todo mundo está na coletiva recebendo, mas quem estava na individual foi prejudicado. Eu liguei para o escritório, conversei, a mulher disse, não, mas eles deram aqui a procuração e tal. Eu disse, olha, eu estou com um aqui, tá certo, que está dizendo que não deu procuração nenhuma para entrar com ação com relação a isso. Mas eu não vou adentrar muito a essa seara, não. Porque isso já passou. Agora, eu quero dizer a vocês, o Clube Militar nunca tomou qualquer atitude que prejudicasse, tá certo, os interesses, né, dos nossos sócios, ou seja lá quem for. Nós lutamos o tempo todo para que não só os sócios da Caixa, mas que todos tivessem direito a receber a Bolsa de Desempenho. Afinal de contas, isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? Eles mesmos afirmaram, olha, todo policial tem direito, porque não é um prolabore faciente, é uma gratificação generalizada. E aí muitas vezes me perguntam ainda, apesar de ter sido isso informado na última live, eu disse para vocês, o Tribunal de Justiça acatou a ação do Ministério Público da Paraíba, que solicitava a Justiça, né, em deferir em favor de que essa ação, aliás, essa Bolsa de Desempenho era ilegal. A Bolsa de Desempenho é legal, tanto é que as contas de cargo que eu tenho foram reprovadas, a do João Azevedo foram reprovadas por conta dessa Bolsa de Desempenho. Então foi deferido, tá certo? Foi parecer agora em dezembro, de que quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, recebe mais. Então nossas ações de qualquer pessoa em prol da Bolsa de Desempenho, elas foram enterradas, tá certo? Perdemos o nosso direito. Ah, Joelson, podemos recorrer? Sim, podemos recorrer, mas vale a pena a gente recorrer mais 4, 5, 6, 7 anos? Gente, então é o seguinte, eu quero dizer a vocês que o Clube Militar nunca esteve envolvido em qualquer tipo de armadilha jurídica, como se colocava, de intervenção, a questão da Bolsa de Desempenho, e hoje a verdade apareceu. Né? E as pessoas que nos caluniaram, que nos difamaram, hoje, né, que possam agora, né, na sua própria consciência, entender que o que eles fizeram foram muito errado. Mas graças a Deus, muita gente confia em nós, continua apostando, né, no Clube Militar e vendo os resultados aqui que nós estamos fazendo e que vamos fazer. Os nossos projetos não pararam, tá certo? Os nossos sonhos não pararam e nós continuamos. E vamos mostrar para vocês que este ano o Clube Militar vai dar a virada do século e muita coisa tremenda vai acontecer. Começou com a nossa parceria com o escritório Carneiro Limeira, né? Um escritório aqui bastante conceituado, com profissionais de alta qualidade, altamente profissionais. Se procurar advogado não, viu? Aqui tem advogado que for necessário. É o escritório Bombril, viu? Serve para 1001 utilidades dentro do jurídico. Então estejam aqui hoje conscientes de que esses nossos parceiros vieram para nos trazer um grande benefício na luta pelos direitos dos militares estaduais da Paraíba. Uma coisa, João, se você como militar me vendo agora, e uma coisa que eu comentei com alguns companheiros que estão me deixando assim um pouco, porque é o seguinte, eu tenho 44 anos de polícia, 30 de atividade e hoje 14 anos na GMR, eu sei, doutora Carla e Adriano. Então o que acontece? Na nossa vida,
não tivemos até hoje nenhuma associação que viesse defender os direitos dos policiais militares, ou seja, ativo, inativo e pensionista. Então o Clube Militar foi criado para isso. Então eu vejo hoje companheiros aí nos grupos aí, nos criticando, o Clube Militar é isso, é aquilo, mas eles não entendem e não sabem, ou se sabem de onde doido, que a nossa função aqui é proteger os nossos direitos, buscar os nossos direitos. Então eles nunca tiveram isso na vida. Uma associação que ele chega, fala o presidente direto, sem burocracia, não fala comigo, ligam para mim alta hora da noite. Então, rapaz, isso é aquilo outro, eu vou lá responder, nunca deixei para ninguém. Mas alguns companheiros nossos, eu não sei porquê, continuam metendo. Jogando pedra na gente. Então, companheiro, em vez de você jogar pedra na gente, nos liga, vem no Clube Militar. Inclusive, Itamar, a Bolsa de Desempenho levou 9 anos. 9 anos! Foi transjugado em 2016, mas levou 9 anos para começar a execução do pagamento e tal. Ainda está pagando, quer dizer, se a gente olhar de 2012 para cá, né, são 14 anos. 14 anos. Se observarmos também a questão de 24 anos, foi a integração de paridade, ainda está acontecendo. Nós tivemos ações que estamos recebendo, que é de 2002, 2003, mas as pessoas ficam cobrando o Clube Militar de ações que tem 2 anos, 3 anos, como se a gente não tivesse, na verdade, como se a gente fosse responsável, né, pela demora da justiça. As pessoas têm que entender que a justiça, além de ser lenta, nós temos também os embargos do Estado. E não é fácil para os advogados estar também dentro desse trabalho árduo, porque é muita coisa, atentos a toda a movimentação. Hoje, viu, Itamar, a gente está querendo dizer a vocês, não teve nenhuma movimentação de 15 dias para cá das ações que nós já estamos lá e já está rodando. E muitas vezes, doutora Carla, as pessoas ficam com raiva do Clube Militar, de mim pessoalmente, porque eles queriam que eu colocasse os números dos processos para eles acompanharem. E eu já disse 1000 vezes aqui, vou repetir. Gente, nós preparamos essa tese, nós estamos desenvolvendo teses novas que estão entrando, tá certo? Direitos novos que estão sendo defendidos em benefício de vocês. Mas se nós começarmos a divulgar, muitas pessoas irão copiar aquilo que fizemos, irão entrar na justiça, muitas vezes com processos mal elaborados, vai terminar acontecendo. Doutora Carla, expande essa situação para entender melhor, você não pode advogar, e isso vai terminar gerando um parecer, né, doutora? Aí sim vai atrasar muito o nosso processo. Nós temos muitos processos em andamento, como o presidente falou aqui, nenhum teve uma movimentação significativa, teve movimentações muito de questões processuais internas, pagamento de custa, indeferimento de liminar, nada de sentença ainda, nenhuma sentença foi proferida, mas assim que tiver qualquer informação, nós vamos entrar em contato, certo? Nós vamos publicar aqui. O pessoal que entra em contato conosco, eu coloquei até o número da gente no grupo, né? Quem entra em contato direto vai receber as informações sobre os processos. Atualmente não está tendo grandes movimentações nos processos, porque as varas, como a gente já explicou em outras lives, têm passado por uma reestruturação, né? Varas foram extintas, varas foram criadas, então elas estão sendo refeitas lá. Questões internas do tribunal, que a gente tem que aguardar, não tem como ocorrer. E é uma política não só do Clube Militar, mas todas as entidades, elas tendem a não divulgarem os processos, porque muitas vezes muitas pessoas começam a entrar no processo, começam a atrapalhar o andamento, né? Muitas vezes se habilitando em momento errado, muitas vezes copiando as coisas sem entender o que acontece, não que todo mundo, nem todo mundo tem muita gente que consegue copiar e fazer e levar o processo, mas não é essa a questão. A questão é que acaba atrapalhando o processo da entidade. Então, não só o Clube Militar, todas as outras entidades têm a mesma política de não ficar divulgando numeração do processo. Mas, volto a dizer que quando chega para nós entregamos o número para vocês, nós falamos a movimentação, nós dizemos como está, nós explicamos os processos que foram dados à entrada e ainda explicamos se você vai ter direito àquele processo ou não. Então, nos procure, certo? Por telefone, pessoalmente, a gente vai acabar dando todas as informações que vocês queiram.
Doutora Carla, Não vai ser publicado em grupo de WhatsApp. Perfeitamente. Mas pessoalmente a gente entrega, tá bom? doutora Carla, tem muitos companheiros nossos que chegam lá, pô, já estou indignado porque o pessoal fica falando demais, falando essas coisas, coisa chata. Eu fico calado, não gosto de meter. Não, se meta sim, meu irmão. Eu vou lhe pedir. Quando você vê as pessoas falando dessa forma, você fala. Você não foi no Clube Militar. Se você foi no Clube Militar, se lá nós apresentamos os processos, que Itamar faz isso constantemente. Está aqui os processos que nós estamos, meu irmão. Coloca na mão dos sócios, eles conseguem ver. Só pedimos para a pessoa não copiar uns processos, não divulgar. Mas nós mostramos tudo. Assim, a gente não está dizendo que tem processo que a gente não tem. A gente tem. A gente tem muito. Somos a associação, talvez, no Brasil que mais tem processo. Agora, pelo amor de Deus, entendam que eu não posso estar divulgando porque vai prejudicar o andamento do nosso processo. Tá certo? Então, processo da GBR. Você é da GBR. Todo mundo tem que saber, eu não posso, a gente não pode informar o grupo de processo. Nós estamos informando as movimentações, né, aqui na live, estamos informando. Mas aí nos entenda, por favor. Não é por maldade, não é por nada. Mas não é conversa. Tem uns que dizem, muita conversa e não é nada, claro. Mas volto a dizer, se você nos procurar pessoalmente ou no privado, nós vamos ter todo prazer do mundo em publicar para você. O que a gente não faz é colocar no grupo. Porque o grupo tem muita gente e muita gente vai perguntar ao mesmo tempo e é humanamente impossível a gente responder todo mundo no grupo. Eu tenho um amigo que é advogado, que faz parte de um escritório de advocacia, que eu tenho muita estima, muita consideração por ele. E ele foi lá no Clube Militar e, Joelson, foi um dos fundadores do Clube Militar. Um dos fundadores do Clube Militar, né? Aí ele disse, Joelson, você poderia passar esse processo para mim? Eu disse, não, meu irmão, eu não posso. Eu não posso por quê? Porque esse processo é fruto de muitas noites de sono minha dos advogados. Sabe, de muitas reuniões, a gente preparou isso aí com muito esforço, com muito afinco. Então eu não posso pegar uma peça dessa e entregar. Porque a gente está gravando o vídeo. Porque eu creio que cada um, tá certo? De forma profissional, faz a sua parte, tá certo? Em busca de sucesso. Aí, pronto, então assim, ainda tem isso, porque o Clube Militar ele tem ações que foram exclusivas do clube, né? Nós temos as ações que todo mundo tem também, nós não estamos fora de nenhuma. E temos ações que são exclusivas do clube, porque são ações que nasceram do coração do presidente. Então, assim, o presidente entendeu aquela situação por ser da força, por entender melhor da força, e trouxe pra gente, são situações que a gente gosta de dizer, que ele trouxe a situação pra gente e a gente apenas transformou aquilo ali em direito, no sentido de colocou no papel, na petição, aquilo que estava atrapalhando a força. Então, tem ações que é de fato exclusiva do clube. Então, se a gente passar um número num grupo e esse número é vazado ou colocado para outras pessoas, acaba tendo muito problema, porque vão levar para pessoas que talvez não sejam especialistas, tão especialistas assim em direito militar, porque aí a gente, como advogado, tem que reconhecer que quem sabe da dor é a força. Então, assim, a pessoa não está na força, é um advogado, mas não está na força, aí quer dizer que aquele direito tem ou não tem, mas sequer sabe a dor que a força tem. Entendeu? Então, assim, é bom que vocês entendam que tem ações que é exclusiva do clube, porque nasceu, como o Joel falou aqui, de muitas noites que foram estudadas, que foram trabalhadas, e que a gente passou muitas reuniões juntos, né? Tratando, olhando lei, verificando buscando direito, verificando jurisprudência, o que cabia, o que não cabia. E ali a gente acabou nascendo algumas ações, né? Não é só uma nem duas, tem algumas ações que é exclusiva do clube. Então a gente não tem como colocar em grupo, porque até para explicar no grupo o que um entende, o que o outro entende, o que o outro entende, o que o outro entende, acaba dando uma confusão. E uma coisa interessante, né, é que muita gente não sabe disso. Eu fico assim muito feliz de ver que nós trabalhamos dessa forma. Nós, quando preparamos aqui uma peça e nós fazemos a associação desse direito, já buscamos também, né, de forma vaccine, ou seja, vamos ver como o Estado pode embargar, recorrer, e já estamos preparados
né, para quebrar o embargo. Ações aí pesadas. Então, são ações, meu amigo, que eu estou falando a você, não é uma coisa que a gente joga e fica esperando ao vento vir, não. A gente já se prepara de uma forma, o escritório tem essa coisa que é tremendo, né? Assim, vamos se preparar, a gente já conversa, já diz, olha, o Estado pode embargar nesse aspecto, pode fazer isso, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, assim, assim. Tanto é que numa ação nossa, que eu não vou falar aqui, o juiz terminou devolvendo o embargo do Estado, pedindo para ele refazer algo mais substancial, e infelizmente o Estado disse, não, é assim mesmo. Eu não vou dizer ação, não. Não, diga não. Então, a gente já trabalha lá na frente, a gente já está imaginando como é que a gente vai fazer. É tipo Já estamos. Como chama? Você, já estamos com a sentença na mão, viu? Parece aquela luta do UFC, o cara já vai se preparando antes de atacar, se ele defender assim que eu vou atacar novamente. Então, não é fácil. Então, nós vamos pegar um trabalho árduo, um trabalho justo, um trabalho, entendeu, que nós estamos fazendo em prol de vocês, e se mesmo está divulgando o número dele. Entendam isso. Agora, tem uma outra coisa. Mas antes de você, eu vou dar um pequeno exemplo. Você está lembrado daquele nosso amigo lá de Rio Tinto, que entrou na ação dele? Uma ação, doutora, já ganha. Lembro. De R$98 mil. Sim, lembro. O cara começou a catucar lá no fórum, começou a catucar. Terminou recebendo quanto? 34 mil. De tanto ele catucar lá no fórum. Eu não vou citar nome, a gente não vai citar não, mas o companheiro estava para receber quanto? 98 mil. Era 98? 98 mil. Não, era mais. Não, era 98 mil. Era 98? 98 mil. Era 98 mil, ele ficou nervoso, ansioso, quer ver o processo, foi atrás do oficial de justiça amigo dele e foi lá, pode falar com o juiz, eu quero falar com o juiz, eu vou lá com o juiz. Caiu o valor de 98 para 34 mil. E os companheiros que era tudo 70, 80, tal, tudo receberam. Normal. É por isso que eu digo, por conta da ansiedade dele. É por isso que a gente não informa por causa disso. Então, meus irmãos, Mas a gente entende a ansiedade da força, a gente entende as dores, e volto a dizer, sempre que quiser, entre no particular ou procure um clube. Joelson e Itamar tem muita habilidade, tanto com os processos, quanto com questões que não são processuais, para tratar com vocês. E aquelas questões que são processuais, pode vir falar conosco também, a gente vai responder vocês, certo? Agora, de fato, no grupo, é muita gente, é impossível. Responde uma coisa, aparece 1 milhão de coisas diferentes embaixo. Eu falei que a gente estava se mudando para cá, estava se mudando, quer dizer, para isso... O pessoal já está dizendo, já se mudou, calma, vou ter agora que ser muito preciso no que eu falar. Eu queria falar sobre uma ação nossa, que eu adicionou na atividade anuene. Muita gente ligando para mim, dizendo, Joelson, eu quero entrar nessa ação, eu já disse. Se você é sócio do clube, fique tranquilo, você já está dentro da ação de adicional e anuênio, tá certo? Eu sei que não é rede social para ter o seu direito. Não é só quem está na inatividade, não. As pensionistas também têm direito, tá certo? Então fiquem tranquilos. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês bem interessante, tá certo? Vocês sabem que nós, do Clube Militar, começamos a fazer parte do fórum, né? E lutamos pelos direitos de vocês. Fomos em várias reuniões com o governo discutir a questão de remuneração, tá certo? Eu quero que isso fique bem claro aqui para vocês o que eu vou falar. O que acontece, doutora Carla? Nós fomos a todas as reuniões, houve reuniões que eu fui e que a praça não foi, o representante L. Martins não foi. Mas teve reunião, por exemplo, como teve uma reunião agora aqui nessa legislativa, que era que você pôde participar, né? Que minha esposa estava chegando nos Estados Unidos, né? E por questões pessoais eu tinha que pegar ela lá no aeroporto. Avisei ao sargento Hélio, pedi para que ele avisasse lá que o sargento Joelson não estava participando, porque eu disse que ia participar porque marcaram a audiência para 2 horas. Porque isso era, né, 3 horas de reunião, 3h40 minha esposa estava chegando, era possível eu ir para lá e depois ir pegá-la no aeroporto. Então, o resultado, por essa razão eu não fui. Mas eu sempre estive participando de todas as reuniões. Agora, eu participava das reuniões, tinha muitas vezes alguns companheiros que iam para o podcast. E eu, por questões pessoais que não pude ir,
Não fui. Agora, qual foi a minha defesa? Sempre foi essa. Olha, nós estamos no fórum, temos que ter uma só opinião, então aquilo que nós acordarmos, vamos até o final. Se não for atendido a ASPOL, se não for atendido, ou seja, a Polícia Civil, se não for atendido a Polícia Penal, se não for atendida a Polícia Militar, se não for atendido todas as categorias de segurança pública que faz parte do fórum, nós não abrimos mão do nosso direito e vamos permanecer no movimento, né, de contestação a esse abandono por parte do Estado. Sempre fui coerente nesse aspecto. Quando nós começamos a trabalhar a questão nesse último movimento, o que é que nós desejávamos? Nós desejávamos e desejamos, né, o escalonamento vertical. Sobre a orientação de associações, de outras associações mais, digamos assim, eram mais antigas, juntamente com o entendimento do governador do estado, sei lá, da própria Polícia Militar, trouxeram aí uma tabela horizontal. E a gente não quer, a gente quer vertical, né? E recuperando justamente o salário da praça. O que acontecia? A diferença às vezes de 1%, 2%, 3% de uma praça para outra, enquanto o oficial é 7%, 8%, 12%. Então, isso é um absurdo. Nosso policial militar jamais vai ser um policial respeitado, tá certo? Valorizado, se isso continuasse desse jeito, se continuar desse jeito. Então nós participamos, o Sargento Hélio trouxe, feito pela UMESP, uma tabela vertical e nós acordamos sobre essa tabela, mas o que eu vou dizer aqui para vocês, na primeira reunião que nós tivemos, isso eu digo porque o Sargento Martins, Sargento Hélio, estava lá comigo, o Falcão e a Suana. E nós conversando com o secretário, o procurador-geral do Estado, doutor Diego, eu fiz essa colocação. Eles viram e disseram, olha, se o senhor atentasse para essa questão, ia nos ajudar muito já a princípio e ver uma boa intenção por parte do Estado, né, e nos conceder esse escalonamento vertical. Seria nos pagar o que está na lei, o nosso direito ao adicional de atividade e anuênio. São muita gente perdendo entre R$500, R$1.000, R$2.000, R$4.000, dependendo do cargo que ocupa, da posição que está dentro da hierarquia militar. E ele mandou o secretário, né, se não me engano, da administração, fazer a anotação e ele me garantiu, vamos regularizar o adicional de atividade e anuênio, porque nós temos uma intenção, que é acabar com essas ações que tanto prejudica o Estado, é muito gasto, é muito precatório. E eu, beleza. Então ele marcou isso. Só que no mês posterior, só veio de coronel regularizado, adicional de atividade e anuênio. E aí nós nos encontramos novamente com pessoas do Estado, que foi a secretária Rafaela, do Meio Ambiente, que provavelmente, na minha opinião, ela deve ser candidata a vice-governadora, viu? Com o governador atual, Lucas, porque ela é muito capacitada e muito gentil, educada, inteligente demais. Nós conversamos lá. Quando estávamos conversando, nem o Martins e nem o Hélio estavam presentes, mas o Falcão estava e a Suana também estava comigo lá. E chegou o Major Brito e nós estávamos conversando ali e eu fui, né, diretamente a esse assunto. Pediram até, não, Jorge, vamos falar só de escalonamento vertical. Eu disse, não e não. Eu vou falar sobre a questão adicional na atividade anuênio, sobre o auxílio-doença, sobre o auxílio-acidente, sobre o direito do adicional de atividade e anuênio, porque é um direito nosso, é uma garantia, nós lutamos muito para conseguir isso. E no outro Itamar, na outra tabela que apresentaram, ia incluir tudo isso dentro do soldo, ia prejudicar muito nós, os inativos, como sempre. E eu falei, doutora Rafael, é impossível nós aceitarmos isso. O Martins não estava, nem estava o Hélio, mas eu disse, é impossível, estava lá Suana e Falcão. E eu disse, é impossível a gente aceitar isso. Foi quando o Major Brito, e eu sei que ele é uma pessoa
idônea, responsável, veio para a gente com a ideia de que não, eu conheço a situação do Estado, o Estado não tem condição de nos pagar, assim, colocar tudo de uma vez. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse escalonamento em 4 anos. Eu fui contra, disse, olha, o senhor tem todo o direito de trazer essa proposta, tá certo? Eu não aceito. Por que eu não aceito, doutora? Porque quando houve a divisão da Bolsa de Desempenho, foi 5 vezes, 5 anos. E sabe o que aconteceu? Muitos policiais militares morreram sem receber a segunda. Para quem tem hoje 18, 20, 30 anos, é muito bom, mas para quem já está com 65, 70 anos, que é uma grande quantidade de nossos companheiros, 4 anos é eternidade, assim, passa rápido. Para 18 anos é eternidade, 20 anos, 30 anos é eternidade, mas para quem está já mesmo. Tem um cara que chegou outro lá, eu estou 60, eu não aguento mais 4 anos, 60. Ele disse, eu digo, meu irmão, eu estou com 63, eu estou com 63, eu estou tranquilo. Mas nem todo mundo tá certo? Então, eu fui contra, conversei com o Sargento Hélio por telefone, e ele disse, mas Sargento Hélio, o senhor não foi para a reunião? Teve uma reunião ontem que a gente decidiu isso aqui. Eu disse, olha, Sargento, eu sou contra. Ele disse, mas não seja contra, tá? O senhor não foi convidado? Eu disse, não. Foi a Caixa Beneficente, os oficiais, a CPM, foi todo mundo. E a Unesp. E eu disse, eu não fui convidado. Claro que eu não fui convidado. Porque eu seria convidado. Todo mundo sabe que eu sou contra. Eu sou contra. Não é para dividir. Eu ainda poderia dividir, doutora Carla, assim, se a tropa dissesse que eu sou sempre pela tropa. A tropa dissesse, não, já vamos dividir em 2. Eu dizia, tá bom, vamos dividir em 2. Mas dividir em 4, eu como presidente do Clube Militar, não abro mão. Não apoio. Fui o primeiro a não assinar na última reunião, quando quiseram fazer proposta indecente para lá, eu disse, não, o Clube Militar não assina, e ninguém do fora assinou. Né? Só teve uma associação que assinou, mas ninguém mais assinou. Então eu não tenho medo de dizer claramente para vocês, eu sou radical nesse sentido, em defesa dos direitos militares estaduais da Paraíba. Não vou aceitar, tá certo? O que nós tivemos? 2 associações agora que assinaram, aceitando, né? Então, o que a Clube Militar vai fazer? Somente dizer a vocês que estou indignado e que muita gente está indignado comigo por esse tipo de negociação que não atendeu os nossos interesses. E ainda bem que isso foi um pedido. E esse pedido ao governador do estado, se colar, saiba, não tem assinatura do Clube Militar. Nós não concordamos em dividir em 4 anos. É ruim? Não. Não vai ter um aumento em 4 anos? Não. Mas para mim, eu acho que foi uma falta de respeito. Se fosse pelo menos 2 anos, né, com apoio da tropa, eu teria ovacionado. Tá certo? Quero que fique bem claro isso. Para que não haja mais difamação, para que não haja mais qualquer tipo de calúnia com relação ao Clube Militar. Essa é a minha posição. Agora, Joelson, o pai da criança, foi o primeiro... Não, meus irmãos, não. Quando eu estava lutando por isso lá, do escalonamento vertical, que não iria permitir a perda dos direitos também das nossas gratificações, né? Então eu não sou pai de nada. O Major Brito estava lutando lá, o Martins, ele não concorda igual a mim, pelo que eu soube, ele não concorda também igual a mim, nessa divisão de 4 anos. Por fim, meus amigos, quero agradecer a Deus e também a essa parceria com o escritório Carneiro Limeira, que nos trouxe um parceiro aqui próximo, de uma clínica espetacular e que vocês vão adorar, né, a parceria que nós fizemos. Nós não vamos falar agora, o contrato já está assinado, mas nós vamos falar agora sobre isso. Mais à frente vocês vão ver. Tem cardiologia, fisioterapia, tem neurologista, né? Tem ortopedia, psicologia. O preço. A surpresa vai ser depois, como você vai dizer, meu irmão, eu vou poder utilizar tudo isso dentro dessa condição, você vai ficar realmente assim, estupefato, tá certo? Agora, nós estamos também
não vou falar agora, tá? Mas embora eu tenha um desejo de falar, mas eu não vou falar agora, mas nós estamos também com parceria com um grande hospital em João Pessoa e uma clínica também espetacular dentro de João Pessoa. E futuramente nós vamos levar a saúde até você. Eu estou doido de falar, mas não vou falar não. Nós vamos levar a saúde a todos os recantos da Paraíba. Relaxe, calma. Aguenta o coração, né, doutora? Agora dá vontade de falar, dá? Não falo não. Nós estamos... Deixa, porque amanhã, aqueles que jogam pedra na gente, vai dizer, rapaz, esses caras são doidos. Olha o que eles estão fazendo pelo não reformado. E tem uma coisa, tem vários projetos nossos, nós já falamos sobre eles, nós estamos dando continuidade. Eu espero que Deus abençoe para que este ano ainda a gente possa trazer as 2 escolas profissionalizantes, né, que nós estamos formando, que são fábricas, na verdade, que vai ajudar não só aos nossos policiais militares, mas também a áreas periféricas, que vai atender a famílias pobres, que vai poder levar uma renda familiar, né? E foi os carneiros que nos trouxeram isso, viu? Então, eu espero que vocês entendam. Eu não vou cantar a pedra antes, né? Porque para que nada atrapalhe isso. Mas aquilo já está consolidado, com certeza, logo vocês vão estar sabendo. Então, vamos atuar fortemente na área da saúde do nosso policial militar, do nosso bombeiro militar, das nossas pensionistas. Não esqueçam então, de estar sempre conosco, nos ajudando no sentido de divulgar esse vídeo para os nossos companheiros militares estaduais da Paraíba, né? E tá dando seu like, fazendo perguntas acerca daquilo que você tem interesse de que a gente possa aprofundar e levar para vocês. E não esquecer também que os nossos projetos continuam sendo trabalhados por nós. Nós temos os projetos lá do Clube Militar, nós temos os projetos ligados ao escritório Carneiro Limeira, que na verdade nos auxilia em todos os nossos projetos, né? Vocês sabem que nós temos um projeto de uma clínica médica, né, para atender os policiais militares, mas que seja também escola. Nós temos a fábrica escola, temos a fábrica também de energia, que vai ser escola. Tudo vai ser escola para ajudar justamente não só a nossa categoria de militares estaduais da Paraíba, a família militar estadual, mas também as pessoas mais carentes que moram, né, próximos das atividades que nós vamos colocar. Nós queremos, na verdade, poder interligar cada vez mais, né, o militar estadual à sociedade paraibana. Então, que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Criador. Bom, pessoal, terminando aqui nosso programa, assim, posso chamar, né, programa, né? Peço só que você que não é sócio, esse filial militar para nos fortalecer e ter direito aos nossos processos. E você que é sócio, não se desfilie. Você pode estar perdendo muita coisa. Forte abraço, até a próxima. Um forte abraço, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje.